Olá, tudo bem contigo? Eu sou Jorge Reis, sou psicoterapeuta, com especialização em leitura corporal e comportamental. E eu estou iniciando um trabalho, na verdade esse já é o segundo ou terceiro passo de um trabalho que eu pretendo disponibilizar para vocês de forma gratuita, chamado Leitura Corporal. É uma espécie de curta-metragem com uma faixa de 5 ou 6 capítulos, onde durante esse curta-metragem eu vou estar falando de leitura corporal, ou seja, eu vou falar sobre os seus traços de personalidade ou seus caracteres de personalidade. Como eu comentei na exposição do primeiro traço, que é o traço de esquizoide, eu vou frisar isso em todos os traços, que na verdade todos nós, seres humanos, temos os 5 traços de personalidades. Então, são eles: o esquizoide, o oral, o psicopata, o masoca, que é o masoquista, e o rígido. Eu quero deixar claro, como eu já frisei no outro traço anterior, que foi o esquizoide, que quando eu falo de esquizoide, de psicopata e masoquista, eu não estou me referindo à patologia clínica, ou seja, eu não estou me referindo ao transtorno de personalidade. Eu estou falando aqui de caracteres de personalidade, de traço de personalidade. Ou seja, isso que eu estou falando aqui agora, você nasce com ele. O transtorno de personalidade, você desenvolve ele mais para frente, a depender da sua predisposição, com exceção do psicopata, que como eu comentei na explanação anterior, é como se fosse uma espécie de ser humano que já vem com defeito de fábrica, devido a algumas características que ele tem, que já nasce com ela. Tá? Não vem ao caso a gente estender muito falando sobre o traço, porque hoje eu vou estar falando sobre o traço de oralidade, que é o oral. Tá? O oral, ele, no seu período de mielinização, que acontece durante o primeiro período de mielinização. O que é período de mielinização? Até para você entender, porque isso que eu estou falando aqui não é para uso acadêmico, não é para uso de profissionais da área, é para você. Você, pai de família, mãe de família, você jovem, tá? Que tem amigos, que às vezes tem uma esposa, tem uma namorada, tem um patrão, tem alguns amigos e quer entender como é que esse outro funciona. Então, quando você olhar para ele, tiver uma mínima noção do que eu vou falar aqui, você vai mais ou menos ter uma ideia do que é a personalidade daquela pessoa. Muito provavelmente vai evitar alguns atritos, porque é muito comum algumas relações, independente do que seja o nível da relação, de um cônjuge, um outro, ou até uma simples amizade, muitas relações acabam tendo um ambiente inflamatório em função da má interpretação das atitudes um do outro. Muitas vezes o traço de personalidade, ele tem 2 períodos interessantes, que um é quando ele está no recurso, o outro é quando ele está na dor. E quando é que há essa variação? Quando há uma espécie de incompatibilidade emocional. Quando você, vamos considerar uma situação, você tem um relacionamento com uma pessoa que você gosta muito e você está afetivamente ligado a ela. E de repente você sente que as coisas começaram a desandar. Mas o relacionamento não acaba, ele vai desandando, ele vai ficando frio, morno, entende? E você começa a ficar angustiado com aquilo ali. Naquele momento, o seu traço principal, inclusive, que todos nós seres humanos temos os 5, mas vamos sempre ter um que vai despontar um pouco mais. Naquele momento, aquele traço, ele começa a entrar na dor. Por que na dor? Porque o traço, ele existe, o seu traço de personalidade existe para que você tenha recursos para a sua própria sobrevivência. Mas no momento que ele entra na dor, ele começa a trabalhar ao contrário, meio como se fosse uma espécie de autoflagelação. Ele começa a trabalhar contra você, entende? E aí, por quê? Porque é um desgosto, é uma espécie de desgosto que bate na pessoa e ela começa a usar contra ela aquela força que ela tem, entende? Ou seja, começa a ser manipulado pelo próprio traço de personalidade.
Então, o que acontece? Vamos falar do oral nas suas características. Essa questão da mielinização é uma palavra um pouco estranha aí, eu vou dar uma ideia para você. A mielinização é um período de formação da sua estrutura nervosa, entende? Ou seja, o seu sistema nervoso, né, que ele acontece inclusive na sua espinha dorsal. Então, de acordo com o nascido, por exemplo, a criança já está dentro do útero, então ele vai ter ali de início já a construção dos seus traços de mielinização, começando da parte craniana, ou seja, dentro da parte craniana, pegando da parte do cérebro. Aí desce ali mais ou menos uns 3, 4 centímetros. Vamos falar de vértebra. Vamos considerar que tem ali 30 vértebras. Eu não sei exatamente quantas vértebras em uma coluna vertebral, mas vamos falar que tenha 30 e ali seja mais ou menos umas 2 ou 3. E aí, esse pedacinho aqui, colado mais no cérebro, ele é mielinizado no período ainda intrauterino, até ali mais ou menos faixa de 1 ou 2 meses de vida. E aí, quando a criança nasce, esse processo, que é uma espécie de encapeamento da bainha de mielina, é um termo científico utilizado para identificar uma situação onde ela é muito comparada a um fio de escapado, e o processo de mielinização, ou seja, é como se você já nascesse com esse fio de escapado, e o processo de mielinização é o encapamento desse fio, e ele vai acontecendo de cima para baixo na sua coluna. Então, o processo de mielinização do esquizoide, que acontece primeiro no cérebro, como eu comentei no capítulo anterior, ele já começou, e depois que a criança nasce ali por volta de 1 ou 2 meses, ele vai seguindo pela coluna cervical. A partir daí, o terceiro traço, que já é o psicopata, ele já vai pegando ali a parte mais inferior, né, que já seria ali a parte torácica, e dali em diante. E aí vai chegando para a parte lombar e até a ponta, que é considerado a área sacral. Então, o que acontece? Durante esse processo de mielinização, que é o encapamento da bainha de mielina, que é como é chamado esse fio de escapado, vamos chamar assim, a criança, quando ela não nasce como se fosse um bonequinho, molinha. O processo de mielinização, que acontece de acordo com o desenvolvimento do sistema nervoso, ele vai dando sustentação ao corpo. Então, como ele vai acontecendo na coluna, que é do centro para as laterais, então no que ele vai acontecendo, a criança vai ganhando sustentação. Por isso que quando a criança nasce, ela vem toda molinha. Cuidado, se você deixar a cabeça dela para o lado, ela vai ficar para o lado, ela não tem sustentação no pescoço. Então, a partir ali de mais ou menos 1 mês, meio, 2 meses, já tem criança que você coloca assim, e quando chega alguém na porta, você percebe que ela já dá aquela viradinha. Aí você fala, mãe, ela me olhou e tal. Aí por quê? Porque ali já é o processo de mielinização sendo evoluído para a parte cervical. Ou seja, no período de entre 1 ano, 1 mês e 1 ano, que é quando o processo de mielinização já está seguindo, ele já começa a ganhar sustentação no pescoço, né? E já vai descendo para a parte cervical, ou melhor, para a parte torácica. Naquele período ali de mais ou menos 5, 6 meses, você já consegue colocar a criancinha em pé. Muitas não têm sustentação, outras têm. E assim sucessivamente. Mas não vem o caso focar muito nessa parte de mielinização. Vamos falar do traço de personalidade oral. Como eu falei, eu estou falando para leigos, sabe? Esse aqui são informações para uso doméstico. Então eu estou falando em uma linguagem bastante popular, que é para você, mãe de família, conseguir entender o seu esposo. Você, funcionária, entender o seu colega de trabalho, entender o seu patrão. Em dados momentos, quando você estiver em uma determinada situação de conflito com essa pessoa, você poder analisar e entender mais ou menos se aquilo que ele está fazendo, se aquele comportamento que ele está tendo com você, se é uma coisa proposital, se ele está tentando te chatear, ou se ele simplesmente está na dor do recurso do traço dele principal. Porque você sabendo identificar, você vai saber mais ou menos como é que ele funciona. Entende? Então, o oral, por exemplo, vamos considerar uma situação. A criança nasceu e ela está ali com mais ou menos 4 ou 5 meses de idade. Aí ela está na cama, no berço, seja lá onde for.
E aí, de repente, a mãezinha dela tá na cozinha fazendo a comida, a irmãzinha tá na sala brincando e a criança começa a chorar. Aí a mãezinha vai lá e, olha, fulana, coloca o bico aí na boca da princesa aí. Aí pronto, ela vai lá e coloca. Aí naquela hora, a criança para de chorar. E aí ela vai saindo, a criança começa a chorar de novo. Fica um pouquinho com ela aí para ela dormir. Aí ela fica lá sentadinha, deitadinha, fica fazendo um carinhozinho e pensa que não, a criança dorme. Só que ela fechou apenas o olho. Ela não está totalmente desligada, até porque a outra criança não vai ter paciência. Assim que ela fechou o olho, ela acha que já está dormindo e ela sai. Aí pensa que não, acabou de fechar a porta, ela chora novamente. Aí ela faz, mãe, olha, eu não vou ficar mais olhando ela não, tá chata, fulana. Tá, ela tá com fome. Não é possível, eu dei comida tem pouco tempo. Tá, aí você vai lá, a mãezinha dela vai lá, pega ela e coloca no braço. E coloca o peito na boca, porque acredita que ela está com fome. Naquela hora, colocou o peito na boca, a criança dá 2 puxadinhas ali e começa a dormir novamente. Aí ela, poxa, ainda bem que dormiu. Vai lá, cuidadosamente, e coloca ela no berço novamente. E coloca ela lá, aí ela vai saindo, a criança chora novamente. Mas não é possível. Ela vem lá de novo e coloca a criança no braço e coloca o peito na boca novamente. Aí a criança dá uma puxadinha e para com o peito na boca. Por que ela vai fazer aquilo? Porque ela sabe que se ela tirar o peito da boca, ela vai ser colocada na cama novamente. E tudo que ela não quer é ficar só. Tudo que ela não quer é a ausência de pessoas. Por quê? Porque o oral, ele é um ser humano muito carente do toque, da presença, sabe, da voz, do olhar. Então, ele entende que para ele ficar de junto, o preço é comer. E aí ela vem para o e vai ali. Quando você dá uma balançadinha, ela dá 2 puxadinhas no peito. E aí você fica ali. E o preço é ter que comer para poder ficar colada em você. Porque você não entende que tudo que ela quer é carinho. Ela quer presença. O oral, ele é muito sensível, muito sensitivo, muito sensível, muito carente de toque, entende? Então, o que acontece? Acaba aí desenvolvendo essa parte do seu aparelho digestório. E não tem como chegar ao digestório sem o uso da boca, ou seja, por isso as características do oral é uma carinha um pouco mais arredondadinha, olhinho brilhante, a boca, o lábiozinho um pouco carnudo, normalmente ele é mais cheinho, a pele tem um toquezinho aveludado, sabe? Aquela coisinha bem gostosinha que todo mundo dá vontade de chegar e dar aqueles beliscão, né? E é muito comum tia malvada chegar lá e querer, né, arrancar o pedaço, ou outra chega até morder. Então é isso que ele gosta. Muitas vezes você faz isso com um esquizoide, que é o primeiro traço de personalidade, ele chora. Você faz isso com oral, você morde e quando termina tá doendo, mas ele olha para você e ri. Por quê? Porque ele adora aquilo, entende? Ele entende que está se relacionando com você. Nenhuma criança é igual a outra, sabe? Vamos falar de ser humano, mas criança. Nenhuma criança é igual. A criança de fulano é quieta, a menina não é. Não, não tem que ser. Sabe? Então o que acontece? Por isso o oral, ele começa a desenvolver muitas características que tem a ver com a parte de relacionamento. Porque ele vai crescendo e vai entendendo que o que é que ele tem, que é muito bom, a comunicação. Por quê? Porque ele vai usar a boca, o sentimento, entende? Ou seja, vai ser um ser que ele vai ter, uma estrutura corpórea muito provável, né? Avantajada, vamos chamar assim. Nem sempre, mas há casos de, mesmo que não esteja na dor, ele ter uma estrutura corpórea um pouco mais fofinha, né? Uma pele macia, como eu já comentei. Ou seja, são características gostosas de se tocar. Adora dar abraço. Ela encontrou uma amiga, que maravilha, quanto tempo, e abraça e beija, aquela coisa toda. Se tiver que fazer um deslocamento, ela cair amarrada ali, grudada, aquela coisa. Imagina uma amizade entre um esquizoide e um oral. Nossa, tem hora que parece que ela não gosta de mim, ela no oral quer abraçar, o esquizoide quer afastar. Entende? Então o que acontece? Essa é a característica do oral.
sabe? Aquela pessoa que chora fácil, né? Aquela pessoa afetiva, aquela criatura que sente a dor do outro, né? Que a amiga está com um problema em casa, o filho aconteceu isso assim, está arriscado ela sair de casa e ir lá para dividir a dor da amiga com ela. Por quê? Porque ela sente na pele o que a outra está sentindo, ou seja, ela quer ajudar a todo custo, né? Então o que acontece? Ela vai adorar conversar, ela vai usar aquilo ali até como um bom motivo para ela poder conversar, até sob o pretexto de que está lá porque fulana precisa de alguém para conversar, mas na verdade ela está até de certa forma atendendo uma necessidade, eu diria até que uma necessidade básica, né, orgânica dela, né? Então ela é muito participativa, ou seja, ela gosta de se relacionar de uma forma geral. Vamos considerar uma situação, uma oral faz uma festa na casa dela, ou vamos considerar que seja em um clube. Ela alugou uma sala, uma área, né, um clubezinho de festa, e está fazendo ali a festa. E aí lá para as 3 horas da manhã, a festa está uma maravilha, ela se preocupou em fazer tudo, porque oral, bem assim, uma pessoa para cuidar de comida igual oral não existe. Então ela se preocupou com o buffet, com tudo que tinha direito, comodidade, com o colorido das paredes, sabe, as poltronas, os jarros, os enfeites, tudo. E tudo que ela quer é que todo mundo fique muito satisfeito com ela. E quando chegar, não vai embora mais nunca. Aí, 3 da manhã, a primeira visita diz: ô amiga, olha aí, sua festa tá linda e maravilhosa. Ela fala: você não vai embora não. Não, amiga, a questão não é essa, que eu deixei as crianças com minha mãe e eu ainda tenho que passar. Não, por favor, não, meu Deus, minha festa tá acabando, já tá indo embora cedo desse jeito. E aí olha lá e não é possível, olha só, ainda são 3 horas. E aí, essa é a oral, ou o oral. Ou seja, ele quer sempre todo mundo por perto. Entende? Essa afetividade é natural dele. Ou seja, esse aí é o traço do oral na sua virtude, né? Quando ele está no recurso do traço, ele é feliz, alegre, brincalhão, aquela coisa toda, né? Gosta, adora o contato físico. Ou seja, é um elemento ou uma pessoa, um ser humano que tem tudo para viver bem em qualquer lugar onde ele chega, né? Sendo que se ela tiver a sorte, vamos chamar ironicamente de sorte, né, de casar com um rígido, que é o último traço de personalidade, ou o esquizoide, que é o primeiro, o esquizoide ele vai querer se afastar enquanto o oral quer que agarre. E o rígido é o que vai ser tipo bicho solto, elegante, conquistador nato por natureza, sedutor que não acaba mais. E imagine uma oral casada com uma pessoa assim. Ou seja, na dor é a pessoa mais ciumenta do mundo. Sabe? É aquela pessoa que ela começa, parece que encontrar chifre em cabeça de cavalo. Por quê? Porque ela é insegura. Tudo que ela não quer é ser abandonada. Esse é a dor do oral. Ela não quer ser abandonada. Por quê? Porque quando ela estava no berço, nos seus primeiros 1 mês, 2 meses, 3 meses, ali onde ela ainda não tinha noção de como se comportar para chamar a atenção ou manter aquelas pessoas ali, quando as pessoas colocavam ela lá e saía, ela ainda não entendia, muitas vezes ela ficava acordada, mas não sabia como chamar a atenção daquelas pessoas. Não sabia que ela tinha uma ferramenta tão importante e tão eficaz que era o choro. E aí ela ia tendo aquela sensação de que colocaram ela ali e abandonaram ela. E aí no que ela vai amadurecendo ali para os seus 5 meses, 6 meses, ela começa a ficar esperta. E começa a entender que existem algumas habilidades que pode ser desenvolvida para manter essa pessoa que tanto ela quer junto, mais próxima. E aí é onde ela começa a usar da sua inteligência, sendo que por consequência, muitas vezes, ela passa a desenvolver essa parte oral, de tal forma que começa também a ganhar mais peso. Ou seja, a estrutura física do oral é muito comum você perceber ela, principalmente
pela sua estrutura física. Normalmente, seios mais avantajados, né? Sabe aquela sensação de que um abraço ali seria praticamente você deitar numa nuvem? Aquela coisa gostosa? Pois é mais ou menos por aí. Então, o abandono, que é a dor do oral, é o que vai fazer normalmente ela se transformar em uma pessoa muito ciumenta, muito insegura. Ela vai chorar fácil, né? Ela vai, no caso, estar bem propensa a ter ansiedade. Ou seja, ela pode, inclusive, na dor do seu traço, desenvolver até a própria obesidade. Porque até então ela pode ser uma pessoa mais fofinha fisicamente, mas não ser obesa. E ela pode, a partir dali, desenvolver a obesidade. Em função de que, por ser oral, ela tem uma tendência em entrar em um princípio de ansiedade e a partir dali só comer. Visitar, criar um relacionamento amoroso com a geladeira, né? E aí, comer, beber, muitos orais, masculino inclusive, ele vai entrar nas drogas, tomar cachaça. Por quê? Porque tudo que tem a ver com a boca, com a ingestão, naquela hora ele vai buscar como forma de compensação do seu estado emocional. Entende? Então, nessa hora você olha para uma pessoa, eu sou uma esquizoide e estou casado com um oral. E ele tá aqui só bebendo, come que nem um leão. Ele não era assim. Então tá na hora de começar a avaliar a situação. Tá na hora de começar, inclusive, se autoavaliar. Em que você tá tendo responsabilidade nisso aí? Entende? Porque na prática você tem responsabilidade nisso. Tá? Porque a sua vida não é só sua vida e nem a vida dele é só a vida dele. Vocês estando junto, um influencia na vida do outro, queira ou não queira. Entende? Pois é. Tá aí uma breve explanação do que seja o traço de oralidade. Eu espero que vocês entendam. No bloco aí eu vou deixar anotado o meu contato. Eu sou psicoterapeuta, como eu comentei no início, e eu uso a leitura corporal e comportamental como ferramenta. Por quê? Porque quando você chega para um atendimento, ou presencial, ou por videochamada, que aliás hoje é o que eu mais pratico, é o atendimento por videochamada, né? Muitas vezes você não vai trocar o conforto de estar no seu quarto, deitado na sua cama, no seu sofá, ali tranquila, por ter que ir num consultório e se expor. Muita gente até nem quer ser vista como alguém que está visitando um psicólogo, um psicoterapeuta, ou seja lá, qualquer pessoa da área, né? Então, naquele momento, eu olhando você e fazendo uma leitura corporal, eu já vou ter uma noção de como você funciona. E eu tendo essa noção, eu vou já também entender quais são de que forma você está mais vulnerável, entende? E o que muito provavelmente vai estar influenciando mais nessa área de pancadas emocionais, entende? Porque o esquizoide, por exemplo, ele é um ser que ele procura mais se excluir. De repente ele está vivendo um momento muito conturbado na vida dele, no relacionamento dele, no trabalho dele, ele é dor de cabeça o tempo todo, e ele procura ajuda de um profissional da área. Eu sabendo, olhando para ele, percebendo que ele é um esquizoide, e ele me falando algumas coisas sobre o dia a dia dele, eu já vou ter uma noção de como mapear aquela situação e automaticamente como ajudar ele. Entende? Pois é, eu espero ter ajudado. O meu contato vai ficar no vídeo. Se qualquer pessoa tiver alguma dúvida sobre o que foi dito aqui, ou quiser alguma dica sobre alguma coisa assim mais superficial, sobre como identificar o traço de personalidade, é só entrar em contato e sem sombra de dúvida que eu vou ter o maior prazer em ajudá-los. Ok? Então, eu estou ficando por aqui, encerrando possivelmente o terceiro bloco da leitura corporal, que é o segundo traço de personalidade oral. Ok? Fique com Deus. Até a próxima. No próximo bloco nós vamos estar falando sobre o traço de personalidade psicopata.